amados de Jesus! Hoje estamos aqui para refletir sobre a palavra de Deus. Eu tenho aqui em minhas mãos um versículo. Eu acho que é o versículo mais conhecido de todos. Se não for o mais conhecido, com certeza é um dos mais conhecidos. E eu tenho um desafio para você. Qual versículo você acha que eu tenho aqui em minhas mãos? Anote aí num papelzinho ou pense qual versículo você acha que eu tenho aqui em minhas mãos. Esse versículo aqui faz parte da minha infância. Eu me lembro de quando eu era criança, nós recebíamos aqueles calendários lá do bolicho que tinha uma paisagem, geralmente, uma cachoeira, uma montanha, e abaixo tinha os retângulos dos 12 meses do ano. Mas um dia nós recebemos um calendário que tinha assim uma mesa e aí em cima uma Bíblia aberta. E vocês sabem o que estava escrito nesse calendário? Vamos revelar. Qual será esse versículo? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É o Salmo 23, 1, escrito por Davi, o rei Davi. Quem de vocês conseguiu acertar e descobrir o versículo de hoje? Coloca aí embaixo nos comentários, eu descobri, tá? O Antigo Testamento revela que o povo de Israel é o rebanho. Em Isaías 40:11 está escrito o seguinte: como pastor, ele cuida do seu rebanho e com o braço ajunta os cordeiros e os carrega em seu colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Eu fiquei muito curiosa para descobrir mais como acontece essa relação entre o rebanho de ovelhas e o seu pastor. Rodrigo Silva, que é um doutor, arqueólogo, professor, ele nos explica que no Oriente Médio, o pastor sai bem cedo com suas ovelhas para atravessar o deserto. E lá naquele local é comum 2 pastores, o pastor e mais um ajudante. Pode ser uma criança ou uma mulher. Por que isso? Porque a ovelha, ela não aceita muito bem a troca de proprietário. Caso o pastor venha a faltar, a ovelha, muitas vezes com essa ausência, fica deprimida, recusando comida, água. E aí então, para suprir essa ausência do pastor, tem então esse co-pastor que auxilia para acalmar as ovelhas. Aí está aí então a beleza de sermos considerados poeticamente como ovelhas, que podem chamar o seu Deus como pastor. No texto original, lá em hebraico, pastor é aquele que garante que nada faltará. Nada me faltará não significa que terei tudo o que desejo, e sim que de nada terei falta, ainda que eu não tenha tudo. Isso é semelhante ao provérbio bem conhecido, aquele provérbio que diz assim: não tenho tudo o que amo, mas amo tudo o que tenho. E isso me faz mais suprido do que todos os que julgam ter todas as coisas. No Salmo 23, 2, está escrito o seguinte:
em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. A ovelha não possui muitos elementos naturais de defesa, como, por exemplo, garras, dentes afiados, veneno. E por isso elas sentem medo, até às vezes do seu próprio reflexo na água, ou medo do barulho das correntezas. Então, após atravessar o deserto, o pastor precisa levar as ovelhas até as águas tranquilas, para não assustar as ovelhas, a ponto de que elas não consigam saciar a sua sede. Imagina como pode um animal passar sede diante de uma nascente de água, apenas por causa de medo. Comportamento semelhante a esse nós podemos ver no ser humano. Afinal, quantas pessoas perdem a oportunidade de amor, de carinho, de vitória na vida apenas por medo de amar, de servir e de se arriscar, de ter um Deus? Às vezes, o pastor precisa pegar a água com as mãos e levar até a ovelha. A tarefa do pastor é vigiar, não deixando que nenhum mal aconteça. Jesus Cristo nos disse: "Eu sou o bom pastor e o pastor dá a vida por suas ovelhas." Está escrito isso lá em João 10, versículo 11. Está escrito também em João 10, verso 27. Jesus disse: "As ovelhas ouvem a minha voz e me seguem." Dizer: "O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta" é uma declaração de fé. No texto original está escrito o seguinte: "O Senhor está me pastoreando." O verbo lá em hebraico está escrito no gerúndio. A língua portuguesa nos ensina que o gerúndio significa algo prolongado. Ele indica ações verbais prolongadas ou que está em andamento. Então, pastoreando significa que Jesus continua cuidando de nós. O bom pastor cuida de nós em todo o tempo. Seu pastoreio é constante e perfeito. Ele provê as nossas necessidades essenciais, providenciando alimento, água. Ele cuida das feridas, ele salva as perdidas. Ele conhece cada ovelha pelo seu nome e demonstra o seu amor por elas. De nada terei falta pode ser entendida a partir de duas perspectivas complementares: a perspectiva de completude e de suficiência. Deus é aquele que supre nossas necessidades. Por isso podemos dizer: nada nos faltará. Ao mesmo tempo, Deus é o nosso maior bem. Então podemos dizer: de nada terei falta. O Salmo 23 tem sido uma fonte inesgotável de consolo àqueles que confiam em Deus como seu pastor supremo. O bom pastor é aquele que supre as nossas necessidades. Ter um pastor que cuida é mais do que ter um pensamento positivo: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. É sentir-se literalmente amparado, protegido por alguém que verdadeiramente nos ama. Ele nos oferece um oásis que alivia a nossa travessia pelo
caótico deserto da nossa existência e garante que todo sofrimento passará, pois um dia habitaremos para sempre em sua casa. Em verdes pastos eu descansarei, e junto às águas eu encontrei paz. Confie no Senhor.